Só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 31 minutos aqui do nosso Manhã na Clube. Estamos começando um Terça da Saúde. Hoje nosso estúdio está cheio, tá gostoso demais de receber essa turma por aqui para falar de um assunto muito, muito interessante. Nós estamos recebendo primeiro a Natália lá da Farmaceta. Bom dia, minha amiga, tudo certo? Bom dia, Vanessa. Graças a Deus, tudo em paz. Bom dia. Hoje estamos com uma turma de peso aqui, hein, Vanessa? Gostoso, né? Nós estamos recebendo a nutricionista e coach de emagrecimento, minha querida Karina Jorge, e também Dr. Marcos Becker, que é cirurgião geral do aparelho digestivo, e falar sobre obesidade, cuida também da obesidade. Bom dia para vocês. Bom dia, Karina, tudo certo? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda de volta. E o Dr. Marcos, acho que é a primeira vez, né? Segunda vez. Agradeço o convite, bom dia a todos. Seja sempre bem-vindo. E a Andréia, que tinha nos abandonado, está aqui hoje. Bom dia, Andréia. Pois é, hoje eu vim aqui para aproveitar que tá todo mundo junto para falar um pouquinho também. É isso aí. E vamos lá, né? O assunto é intolerâncias alimentares, como tratar e descobrir, né, essas intolerâncias, além também de tudo que envolve a obesidade, o emagrecimento, quebrar alguns mitos aí pra gente poder esclarecer os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos começar. Acho que tem um monte de perguntas, né, Nath? Tem. Na verdade, é um tema que a gente abrange a todo tempo lá na farmácia. As pessoas se interessam mesmo e, como se diz, né? Lidamos com isso a todo instante, que é o que a gente estava mencionando ali. Uma coisa vai puxando a outra. Então, doutor e Karina, explique pra gente o que é a intolerância alimentar. Quando a pessoa se descobre que ela tá tendo uma intolerância? Posso falar? Sou eu? Então, tá. Eu vou responder a tua pergunta de forma diferente. Eu vou te mostrar na prática o que nos procuram, o que os pacientes nos procuram com essa queixa. Então, o que a gente observa muito é o paciente que chega no consultório e fala que ele come, que ele distende, que ele tem dor abdominal, que ele tem cólica, que ele tem gases, que dá a impressão que a calça não vai fechar, que, né, ele solta pum o tempo todo, que ele tem gases, ele fica rotando, né, a eructação. Então, ele tem a famosa má digestão. E essa é a queixa principal de quem tem algum tipo de intolerância alimentar. As intolerâncias alimentares, elas são a vários tipos. Os alimentos, eles são divididos, né? Nós temos os carboidratos. Dentro dos carboidratos nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos, né? E os polissacarídeos. Exatamente, faltou o nome na hora, desculpa. O polissacarídeo. Muito bem. E você tem, né, as gorduras e as proteínas. O que você vai ter intolerância normalmente é aos sacarídeos, aos carboidratos, né? Que a gente vai falar bastante aqui, que é intolerância à frutose, né? Não leiam isso como fruta, tá? Isso. Mas leiam que a intolerância à frutose é porque frutose é um monossacarídeo do qual ele faz parte e vai causar um processo de o aumento desses monossacarídeos no nosso intestino. Podem gerar uma situação de excesso de carboidrato, e esse excesso de carboidrato vai ser fermentado. E esse excesso de fermentação é que vai nos dar o quê? A sensação de gás, a sensação de estufamento, a formação do próprio gás, a formação dos flatos, né? E que vai nos dar sintomas das intolerâncias alimentares. E associado a isso, você pode, claro que quem vai fazer a digestão disso é a nossa microbiota. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa de 70 quilos tem em torno de 2 quilos de microbiota no intestino. A gente fala um negócio, todo mundo espantou. Eu vi todo mundo regalar o olho aqui no estúdio. Todo mundo no estúdio olhou e falou, Jesus, como assim? Pois é. Seria microbiota, meu Deus do céu, que medo desse nome. Não, agradeça a ele. É por isso que nós estamos vivos. Porque essa quantidade que nós temos de micro-organismos no nosso intestino, que é o que a gente chama de microbiota, e bio vem de vida, nós precisamos dessa microbiota para vivermos. A digestão alimentar, ela ocorre por causa dessa microbiota, porém ela deve ser bem tratada.
A partir do momento que a gente tem erros alimentares, eu tenho certeza que você vai contar tudo sobre eles. Nós temos excessos, principalmente dos excessos de carboidrato, vai nos levar a inúmeras doenças que nós estamos discutindo aqui. As intolerâncias é o menos, mas vai nos levar a obesidade, tem fatores depressivos relacionados a isso, aumento de colesterol, triglicérides, hipertensão, cirrose hepática, tudo isso está envolvido com o que a gente come. É isso. A gente sempre fala muito de alimentação aqui, né? Exato. Acho que quase todos os especialistas, independente da área, falam da importância de você ter uma alimentação de qualidade. Nós somos o que nós comemos. Exato. E morremos pelo que nós comemos. Isso aí. Principalmente. Quer acrescentar alguma coisa, Karina? Não, eu acho que realmente é isso. A importância da gente ter esse controle alimentar, né? Da gente conseguir ter esse equilíbrio. E o que a gente estava falando, o diagnóstico, o pessoal chega já, o próprio paciente atrás do diagnóstico, fala, né? Fala, eu sou intolerante à lactose. Exato, Exatamente. mas é porque ele tem esses sintomas e ele ouviu que esses sintomas é de intolerância à lactose. E tem vários. Só que o que a gente vê realmente muitas vezes é relacionado à frutose. E aí o pessoal acha que se a lactose é o açúcar do leite, a frutose é o açúcar da fruta, então eu não vou comer fruta. Mas a frutose a gente não tem só na fruta, pelo contrário, a gente tem exatamente no que causa a intolerância, nos alimentos industrializados, no excesso de carboidrato. Então, assim, o pessoal confunde muito essa questão de que eu vou deixa de comer às vezes o que é saudável, porque essa microbiota, a gente tem as nossas bactérias boas e ruins, né? Então, a gente precisa que as bactérias boas estejam em volume maior. Sim. Se a gente tiver as bactérias ruins, é onde a gente tem todo o desequilíbrio. Vou cortar minha laranja, né? Que é tão rica em fibras A e vitaminas, banana, que todo né? mundo tira a banana porque ela é muito calórica, porque ela tem muito açúcar, porque ela é intolerância à frutose. Coitada da banana. E já tirou o leite, porque aí se ele já tinha intolerância à lactose, já tirou o leite também. Na Exatamente. verdade, a pessoa não pode se autodeduzir, né? Tem que fazer um acompanhamento mesmo com um nutricionista, um médico. Porque é igual você acabou de mencionar, né, Karina? As pessoas, eu vou tirar porque isso e aquilo, às vezes, não é o certo a se fazer. Na verdade, não é o certo a se fazer, né? Existem, se a gente parar para pensar, vamos lá. A gente, como eu disse, então, os sintomas característicos das intolerâncias são esses. Existem outras doenças que podem dar sintomas semelhantes? Sim. Então, daí a necessidade de diagnóstico. Então, você pode ter, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela está associada mais a estresse, está associada a outros quadros e que normalmente a pessoa vai ter uma alteração do hábito intestinal em que ou ela vai ter associada a diarreia, ou ela vai ter a constipação, ou os dois, ao mesmo tempo. Ele começa com fezes endurecidas, passa a ter fezes amolecidas, ter cólica intestinal e a grande característica da síndrome do intestino irritável qual é? A melhora importante dos sintomas, a saciedade dos sintomas após a evacuação. Exato. Então ele acha que ele falou, nossa, meu Deus, como eu melhorei. Ele vai ao banheiro e tem uma melhora importantíssima Agora no quadro. tá tudo certo, né? E não Exatamente. Mas isso é mais característico assim do intestino irritável. As intolerâncias também podem dar um certo grau de satisfação e podem dar diarreia, né? Então o excesso de carboidrato, né, pode te levar à alteração do hábito intestinal dessa forma. Ou se a pessoa não faz uso quase nenhum de fibra, até a constipação intestinal também. Exato. Então, por isso que é a necessidade. E um diagnóstico importante, diferencial, e que pode estar associado, que hoje a gente vem estudando demais, é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. O que é esse nome desse tamanho? Então, supercrescimento bacteriano, um excesso de bactérias a nível de intestino delgado, cuja causa principal é o excesso de carboidrato. Vamos colocar que eu dei muita comida para a bactéria. E a bactéria ela vai começar a subir a sua quantidade dentro do intestino. Como a bactéria vai digerir esse alimento que nós demos a mais? Ela vai fermentá-lo. Então ela vai causar gases, ela vai causar distensão abdominal, automaticamente a dor e os sintomas que a gente referiu. Dá para se diagnosticar entre uma coisa e outra? Sim, dá. Entrando um pouquinho na bioquímica de como isso ocorre, quando eu tenho a degradação, né, a fermentação dessas substâncias, eu vou produzir gases. Eu vou produzir gás carbônico, eu vou produzir hidrogênio e vou produzir metano, tá? O hidrogênio e o gás carbônico, eles vão ser absorvidos, e o metano também. Ele vai ser absorvido pelo sangue, porque ele está passando pelo intestino e pode ser absorvido.
Essa quantidade, uma parte vai ser na forma de flatos, né? Mas essa parte que é absorvida a mais, ela vai sair pela nossa respiração. Então, se eu faço um teste respiratório, que é o teste de hidrogênio, né? O mais comumente que a gente tem é o teste de expiração de hidrogênio. Dá para fazer também o teste de expiração ao carbono, né? Nossa, eu falei agora, me faltou o nome. Enfim, olha, faltou, só que eu falei, agora faltou. Exatamente, que é o CH4. Mas, enfim, o metano, exatamente. Você pode fazer o teste também ao metano, mas é muito caro, ainda é muito experimental, é uma máquina importada, é muito cara. Não é muito teste, acessível. exatamente, o teste de hidrogênio é bem acessível. Então você faz um teste expiratório, né, em que você tem a 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. E essa curva de quanto de hidrogênio você está expelindo é um teste de bafômetro, né? Você vai poder falar se eu estou me encaixando numa intolerância à lactose, numa intolerância à frutose ou num supercrescimento bacteriano. E aí a gente vai saber qual que é a melhor forma de tratamento da doença. Que complexo. É simples, na verdade e o teste é muito simples também, né? Ele não é invasivo. É um bafômetro, ele não é um teste bafômetro. invasivo, é um teste de que você sopra uma máquina e que ela vai dosar a quantidade de hidrogênio que você está expirando por tempo. E isso vai me dar o diagnóstico do que você tem. O médico tendo o diagnóstico, você consegue através disso ver qual o melhor tratamento. E o acesso a esse exame? Porque o Boschpé eu nunca ouvi falar. Nós já temos agora. Já temos sim. Agora nós já temos o aparelho. Ótimo. Pra gente foi muito bom, porque a gente consegue fechar o diagnóstico com bastante facilidade. Sim. E com mais certeza. E assim, entendam que é um tratamento multidisciplinar. Não existe sem a dieta, não existe tratamento sem a nutricionista, né? Eu acho que a gente podia até dar um ganchinho aí na obesidade no FODMAP, né? O FODMAP é uma característica dos oligosacarídeos, dos monossacarídeos, dos disacarídeos, são alimentos específicos que a gente até popularmente sabe, como couve-flor aumenta gases, repolho aumenta gases, o feijão aumenta gases, né? A cebola aumenta gases, o alho aumenta gases. Sim, eles são FODMAPs, eles são ricos em FODMAPs e são alimentos que vão aumentar gases. A gente divide quais são esses alimentos. O leite, né? Ele é rico em FODMAP, ele é rico em lactose, óbvio, né? Então ele aumenta a FODMAP. Na intolerância à lactose, eu estou tentando puxar um gancho às perguntas que nos fizeram, né? A gente tem a lactase, que é a enzima, né, que quebra a lactose, que a gente pode utilizar como tratamento. Na frutose eu dependo completamente da minha colega, da Karina, porque daí o tratamento, gente, me perguntaram aqui até sobre sensibilidade, se dá para desensibilizar um paciente. Eu acho que não é desensibilizar um paciente, é talvez fazer um diagnóstico diferencial de um paciente já com SIBO, que é o supercrescimento bacteriano em inglês, tá? O paciente já com SIBO, o tratamento é outro, talvez. Em alguns casos, até antibiótico terapia indicada. Então, não é que a gente desensibiliza, a gente trata o paciente de forma correta, sabendo o que ele tem. Eu acho que eu falei isso recentemente para algum convidado que veio, que me incomoda muito, por exemplo, uma propaganda que fala que se você tomar determinado remédio, descobri que eu tenho intolerância à lactose. Porque assim, como assim, né? Eu acho isso muito perigoso, né? Você ter algumas propagandas, principalmente na TV a cabo, né? Que falam, eu comecei a trabalhar com confeitaria e descobri que eu sou intolerante à lactose. Como assim? Né? Eu acho isso... aquela propaganda especificamente me incomoda demais. Mas como o Dr. Marcos falou, você tem a lactase, mas isso não significa que você não precise fazer a dieta. Sim. Porque você não vai tomar lactase o dia inteirinho, numa quantidade enorme, porque não vai ter... O efeito não é 100%. Não existe. Diga-se de passagem, não existe leite sem lactose. Então... Existe leite com lactase. Não é que eu cheguei no leite, tirei a lactose do leite quando eu vou comprar um leite sem lactose. Isso sim é uma propaganda enganosa. Acrescentou isso. Eu acrescentei lactase naquele leite numa quantidade supostamente em que eu consiga fazer a digestão daquela lactose. Sim. Tá? Então isso é importante. Uma coisa que a gente vem vendo muito é que assim, a gente mudou muito o nosso hábito alimentar. Só puxando um gancho aqui também, que muita gente fala, eu tenho intolerância a glúten. E a pessoa acha que ela tem doença celíaca. Não é verdade, doença celíaca ela ocorre em 4% da população, até menos.
E 30% dos alimentos, né? Os Estados Unidos é um país que faz muita estatística, 30% dos alimentos dos Estados Unidos hoje vendidos são sem glúten. Para que você está vendendo para 30% da população se só 4% da população tem? Sim. Então é um erro diagnóstico, é um medo de não saber comer. E essa história, né? Vou tirar o glúten porque eu vou ficar mais saudável. Do nada, né? Uma pessoa acorda com isso na cabeça e fala, vou tirar o glúten porque exatamente, depende, não necessariamente. Porque eu vou emagrecer. Exatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. E você tem que saber, vai fazer a retirada, qual a substituição? Sim. Bom, vamos longe, Karina. O que é o glúten? O glúten é um disacarídeo. Nós estamos falando de açúcar, nós estamos falando de carboidrato. E às vezes o problema é a intolerância à frutose e não especificamente ao glúten. Então veja como as pessoas fazem diagnósticos errôneos. Exato, ela tira o glúten, não melhora. Óbvio, porque ela continua usando porque ela continua usando a todos os outros frutose da alimentos mesma que têm frutose. forma, e aí ela está usando o quê? Ela come uma bolacha, que ela acha que o problema da bolacha é o glúten, então ela compra bolacha sem glúten, mas ela esqueceu que aquela bolacha, ela é rica em carboidrato, e esse carboidrato está levando à fermentação, que pode estar levando ao cibo, pode estar levando a alguma coisa semelhante. Então faltou o quê? Diagnóstico. Sim, eu acho muito importante, né? Nesse sentido, não dá pra gente ficar excluindo alimentos à toa e falar, não, isso. Uma coisa que eu acho importante, a gente tem que falar isso. Não é uma doença incapacitante quase, é raro. É raro, existem casos incapacitantes. Sim. A pessoa tem tanta alteração do hábito intestinal que é incapacitante para ela, tá? Mas não é uma doença fatal. Claro, ligado à obesidade, aí já começa a complicar, porque a obesidade em níveis, né, de doença, com IMC acima de 35 comorbidades, ou IMC acima de 40, aí nós estamos falando de doença da obesidade, tá? E a causa principal é essa, né? A causa principal é essa. Sim. Né? O supercrescimento bacteriano vai te levar a alguma outra coisa? A priori, nos estudos de hoje, não. Mas ela compromete a qualidade de vida. Muito. Eu acho esse é o grande problema. A pessoa compromete sua qualidade de vida, porque uma das queixas principais é a fadiga. Sim. É a alteração do sono. Entendeu? Então, isso leva a um comprometimento da qualidade de vida muito grande. Então, o tratamento e o diagnóstico de uma doença como essa melhora a qualidade de vida. E a gente está aqui para viver bem, né? Disposição e tudo exatamente mais. Né? Uma dúvida que o pessoal perguntou bastante. Por exemplo, a pessoa retira o glúten. Ela fica um tempo sem comer glúten. Muito tempo sem comer glúten. Ela pode criar uma intolerância. Por isso, quando ela for comer, ela pode ter uma reação? O organismo dela pode ter alguma reação? Essa é uma pergunta boa. Você quer falar, Karina? Fala a sua opinião, depois eu falo a minha. Na verdade, só eu não acho que seja uma intolerância, mas que ela vai ter uma sensibilidade muito maior, com certeza, porque você seu metabolismo deixou de reconhecer aquele tipo de alimento, de fazer a digestão daquele tipo de alimento. Então, ela vai ter uma sensibilidade muito maior. Agora, tornar-se intolerante depende do tempo também que ela fez essa retirada, né? Veja, eu acho que é muito dinâmico. Aí eu vou entrar num assunto que talvez a gente até não tenha tanto conhecimento, mas que a gente já começa a aventar. A partir do momento que eu tirei alguma coisa em excesso, eu estou alterando a minha microbiota. Então, quando de repente eu dou para essa microbiota aquilo de uma vez só, nossa, mas o que aconteceu? Que de repente fica veio. Meio doido, né? Exatamente. Então, um raciocínio que a gente tem hoje, e esse raciocínio é muito louco, pelo amor de Deus, vão pensar que eu sou cientista louco aqui no que eu tô falando. Mas nós não somos só nós. Nós somos um ecossistema. A expressão dessa microbiota sobre nós nos dá o nosso fenótipo. O que eu quis dizer com isso? Existem N doenças hoje relacionadas ao intestino. Uma delas é depressão. Sim. Então vejam como a alteração alimentar automaticamente alteração nessa microbiota. E é muito difícil associar, né, esse problema exatamente. Eu vou ter uma alteração, né, do meu caráter, eu vou ter uma alteração das minhas atitudes, eu vou ter uma alteração do meu relacionamento familiar, né? Então você pergunta e fala assim, nossa, mas então eu comi e mudei tudo isso. Ou seja, você está mudando um ecossistema, você está mudando. Quando você altera essa dieta, eu estou mudando a minha microbiota. Isso vai ter uma repercussão sobre coisas que você nem imaginava que poderiam ter. Entendeu? Para bem e para mal. Quando a gente faz a modulação intestinal, exatamente, você faz modulação intestinal para síndrome do ovário policístico, você faz isso para obesidade, você faz isso para depressão, para várias doenças.
tem a síndrome do intestino irritável, tem muita coisa, mas você precisa fazer essa modulação intestinal, ela é específica para aquele tipo de doença que foi diagnosticada e para a qualidade de vida, porque você viver com o intestino doido, sem você saber como ele tá. É aí que vai o cuidado que a Vanessa falou, das pessoas pararem sem motivo, entendeu? Eu vou parar de comer porque quero emagrecer. Porque eu ouvi e depois falar... ela pode ter um retorno e esse retorno prejudicar realmente o organismo de alguma forma. No fundo, todo mundo sabe o que é comer bem. Né? Não estou querendo menosprezar a nossa profissão, não é isso. Mesmo, mas no fundo, todo mundo sabe o que é comer bem. É verdade. É que comer bem, ela é muito chato. Vamos colocar assim? É monótono. Né? É monótono. É difícil. Nossa, mas eu vou comer tudo isso de verde. Entendeu? Ou, não, mas quer dizer então que você vai cortar minha picanha e minha cerveja no final de semana? É o meu docinho. Entendeu? O meu doce, mas gente, meu quitute, eu faço, né? Minas Gerais, eu faço quitanda, né? Eu tenho. Nossa, o café. Né? Eu tenho tudo isso no café da tarde. Veja, não é que você vai viver uma vida de ermitão agora, um monge beneditino, não é isso. Mas o equilíbrio é necessário. É fundamental. Não dá para ser todo dia, né? Se a gente pensar em refrigerante, gente, pelo amor de Deus, tem estudos mostrando que uma lata de Coca-Cola por dia equivale a 6 quilos no final do ano. Nossa. Ao cabo de 10 anos são 60 quilos. E eu penso, qual a função, né? De usar Zero. refrigerante. Não consigo ver a função do Eu falo refrigerante. uma coisa, Ele é zero nutricional. Existe uma teoria que a alimentação, você se alimenta durante um período, você sente falta daquele alimento e depois você não sente mais falta, né? Exatamente. Porque você se acostuma. E isso eu posso falar, porque eu tenho intolerância a glúten. E assim, durante um tempo eu não podia ir em aniversário, porque eu via salgadinho, coxinha, Morreia tudo. de vontade. Hoje eu vou em qualquer lugar. E você não tem E necessidade. consegue Eu se não adaptar. e não tenho aquela vontade de comer, entendeu? Aquele desespero, porque no começo era desesperador. Né? O eixo cerebral, né, hipotálamo intestinal, aí a gente entra num assunto que nós vamos ter que fazer o programa até meia-noite. Isso que eu ia falar, tá tão legal, tá tão gostoso nosso bate-papo. Gostaria que o doutor fizesse suas considerações finais, depois a Karina, pra gente poder finalizar esse papo tão produtivo, né? Eu vou puxar um pouquinho o ganchinho pro meu lado, quem sabe pra uma próxima vez. Sim, mas pra vocês terem uma ideia, na obesidade, que é uma área que eu faço muito, 17% dos obesos já vem com diagnóstico, se fizerem o teste, positivo para supercrescimento bacteriano. Né? E aí, o que é a causa e a consequência? Então, apesar de eu ser cirurgião, e a gente vê no protocolo de cirurgia em que o paciente ele tem que ter tentado tratamento clínico por 2 anos, entendeu? E uma das coisas que a gente tem que tentar ver é se ele tem esse diagnóstico de supercrescimento bacteriano e aí, então fazer o tratamento correto da parte clínica se pensar em cirurgia bariátrica, tá? Não é que eu tô jogando contra a minha moeda, não é que eu tô sendo contra a cirurgia. Não, mas eu só acho que eu acho a cirurgia fantástica, é uma coisa que eu faço. Mas não resolve tudo, né? Não é que ela não resolve, ela tem que ser bem indicada para você ter um bom resultado. Exatamente. Então o paciente ele tem que ser muito bem acompanhado no pré, no intra e no pós. Sim. E aí o resultado vai ser bom. Garantir a qualidade de vida, né? Sem dúvida. Karina, quer acrescentar alguma coisa pra gente fechar? Não, eu acho que assim, essa questão da gente ter o diagnóstico, fazer bem feitinho, para você poder saber qual o tratamento, esse controle alimentar, que é esse equilíbrio, não é radicalizar, é ter um equilíbrio e de acordo realmente ali com a sua vida, eu acho que isso é muito importante. E a bariátrica realmente é uma coisa que a gente trabalha há bastante tempo e assim, o paciente essa obesidade provavelmente vem disso, né? Vem da SIBO e aí o que acontece? Ele já parte como primeira opção sem ter diagnóstico nenhum, sem ter feito tratamento nenhum. Sim. Então a intolerância e essa questão da obesidade está muito ligado um ao outro. Sim. E a gente precisa sempre, e a gente precisa desse cuidado para poder você ter qualidade de vida. Muito bem. Meninas, muito obrigada. Eu só queria finalizar aqui, eu achei bem interessante esse teste de intolerância, né? Para as pessoas não caírem naquele negócio de parar de comer porque acha que tem intolerância, né? Vocês poderiam falar onde que pode achar esse teste, como que pode ser feito esse teste? Esse teste a gente está instalando lá na Life, né? O aparelho não chegou ainda, é um aparelho importado, é um aparelho nacional, mas com peça importada, então ele está sendo fabricado.
É um aparelho simples, mas né, não é eu chegar na banca e comprar o aparelho. E provavelmente dentro de 30 dias a gente já está fazendo o teste lá na Life. Para os profissionais indicarem, né? E para as pessoas procurarem eles para poder fazer esse exame. Exatamente. Gente, muito obrigada. Mais um Terça da Saúde sensacional. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima terça. Vanessa. Tchau, tchau. Obrigada. Fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM